Os mestres da lei são homens que foram designados para poder ter a lei do Antigo Testamento, fazer a compilação de tudo, copiar toda a lei, e também eles entram junto com os fariseus, né? Eles fazem parte junto com os fariseus para poder instruir o povo a respeito das grandezas de Deus. E esses homens de Deus, são homens de Deus, mas eles deram muitos problemas para Jesus. Eles levaram Jesus à morte, né? Eles foram causadores da morte de Cristo. Os homens da lei, homens que tinham grande influência sobre o povo. Eles queriam fazer com que o povo obedecesse às leis de Deus. Mas nós vamos notar que eles foram contra Jesus, na realidade. Eles usavam de todo o conhecimento que eles tinham para ir contra Cristo, contra o Messias, contra o Salvador de toda a humanidade. E nós vamos estar olhando e vendo o que Jesus fala a respeito desses homens, para que nós possamos também... Obrigado, irmão. Para que nós possamos também agora ficarmos atentos, se nós também às vezes pensando que somos servos e fiéis de Deus, e no mesmo tempo nós estamos fazendo a mesma coisa que os mestres da lei faziam. Então, é para nós isso. Mesmo que nós estamos lendo, vamos ver lá no livro de Mateus, né? Onde fala do Deus conosco, Deus que veio habitar no meio da terra, aqui na terra, no meio do pecado, para que pudesse mudar o ritmo, para que o homem pudesse realmente retornar a Deus. Então, aqui Jesus vai estar sendo visto no livro de Mateus como Deus conosco, o Deus que veio para ensinar o homem, o Deus que veio habitar aqui na terra, para poder nos instruir como nós vivemos realmente de acordo com a vontade de Deus. Jesus e os mestres da lei. Jesus, ele veio nos ensinar a sermos justos. Acompanha comigo no Mateus, livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 20, o irmão até acabou de ler aqui para nós, né? Ele diz: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vê que Jesus, ele tinha acabado de dar uma bela instrução aos discípulos dele que estavam ouvindo, e falando que ele não veio para mudar a lei de jeito nenhum, ele não veio revogar a lei, mas Jesus ele veio para cumprir a lei. Mas notem que ele está falando aos seus discípulos que eles deveriam superar as obras dos mestres da lei e dos fariseus. Eles tinham que fazer coisas maiores do que os mestres da lei e do que os fariseus, para que eles pudessem entrar no reino de Deus, no reino justo, que o reino de Deus é um reino justo. Ele fala que essa justiça, como que ela é vista? Dentro de uma qualidade de ser reto e justo realmente naquilo que nós entendemos que é Deus. Não é dentro da nossa justiça, mas é dentro da justiça da lei de Deus. Sermos justos de acordo com a justiça da lei de Deus. E isso que Jesus está chamando a atenção daquele povo ali. Que eles tinham que caminhar, tinham que viver, mas acima do entendimento dos fariseus. Mas como os fariseus e os mestres da lei são homens que ensinam tudo mais, como que nós vamos viver acima? Jesus está ensinando e mostrando que há condições. Não, mas eu tenho que ser um catedrático para ser acima deles. Jesus falou com todo o povo. Eu tenho que ter um grande entendimento da Escritura, eu tenho que fazer um curso de teologia 10, 30 vezes, para que eu seja superior aos mestres da lei. Eu tenho que conhecer a Bíblia toda. Jesus está falando ao povo todo que eles podiam sim ter uma justiça acima ou superior à dos fariseus e mestres da lei. Para sermos aprovados no exército, são do exército, né? Quem é do exército? Você, né? Você também? Vocês fizeram um curso, né?
que o exército propunha. Vocês tiveram que estudar isso. Para nós podermos ter a nossa habilitação, nós temos que estudar tudo de acordo com as regras da lei de trânsito no Brasil. Não é assim? Para jogar no time do Palmeiras tem que ser bom de bola, né? Hã, Santana? Aham. Então, tudo que nós vamos fazer na nossa vida não tem que ser da forma que aquele órgão, aquela instituição pede dentro dos cursos para nós podermos entrar. Todos é assim, tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Gente, e dentro do reino de Deus não é diferente. Não é diferente. Se nós queremos entrar no reino de Deus, Jesus está dizendo que nós temos que ser justos, acima dos fariseus. Então é possível. Ele está falando de algo espiritual. Ele está falando de algo que está dentro de cada um de nós. Está falando de algo que hoje está implantado dentro de cada um de nós, porque todos nós que estamos aqui, que passamos pela água do batismo, temos o Espírito Santo. Então é possível nós termos a justiça acima dos mestres da lei. E isso é a vontade de Jesus. Nós temos que externar a nossa fé. Nós temos que aprender a colocar fora a nossa fé, para que nós possamos realmente entrarmos no reino de Deus, para entrarmos no reino dos céus, de uma forma diferente dos mestres da lei. Em Romanos capítulo 4, no versículo 3, diz que Abraão foi justificado pelas obras. Olha o que ele fala: pois ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Todos nós conhecemos a história de Abraão, como foi, não é? Tem que sacrificar seu filho. E o Abraão não mediu esforço, ele falou aquilo que Deus disse: vai ter que sacrificar seu filho. Ele pegou o filho, pegou o cutelo, né? A lenha, tudo, subiu no monte. Ele não falou: mas é meu filho. Quanto tempo eu levei para ter meu filho? Depois de 50 anos, né? 100 anos, né? Com 100 anos eu tive um filho, agora eu tenho que matar o meu filho. Ele não ficou perguntando isso, ele simplesmente fez o que Deus falou. E ele é tido como injusto. Foi acreditado a ele como justiça, porque chegou na hora que ele fez aquilo que Deus falou para ele fazer. Deus falou: não, calma, não precisa matar seu filho não. Olha o cordeiro aí. Deus, ele é justo, gente. E nós também temos que aprender que temos que viver dentro dessa justiça. Esse é o ensino que Jesus Cristo veio trazer para nós. Que nós devemos andar como justos, como os filhos justos de Deus, diferente dos fariseus. Nós vamos estar aprendendo, entendendo melhor. Os ensinos de Jesus mostram que ele tem autoridade, e ele também nos dá essa autoridade. Quero que vocês abram comigo no capítulo 7. E é uma autoridade divina e não humana. A autoridade que Jesus dá e que ele tem é divina. Olha o capítulo 7, versículo 28. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, a multidão estava maravilhada com seus ensinos, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Autoridade cívica e religiosa era a autoridade que os mestres da lei tinham. Eles tinham essa autoridade cívica e religiosa, e que influenciava muito o povo. Essa é a autoridade que eles tinham. Lá na época de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Na época que Jesus esteve aqui na terra, quem tinha grande autoridade sobre todo o povo, tanto religioso como cívica, dos ensinos, tudo que tem, essas leis todas que tem, eram eles. Mas Jesus, ele veio com uma autoridade divina, ele veio com uma autoridade que vem de Deus.
A autoridade de Jesus era diferente, era superior à dos escribas, dos mestres da lei, porque a autoridade de Jesus é uma autoridade que vem de Deus. Ele vivia debaixo de uma obediência direta de Deus. Os fariseus já não, os escribas não, os mestres da lei também não. Por quê? Eles acrescentavam coisas à humanidade. Não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. A autoridade deles era isso. Não pode comer sem lavar as mãos, um exemplo, né? Ninguém podia comer sem lavar as mãos. Se a gente for olhar nas escrituras, nós vemos quando os discípulos de Jesus chegavam, quando tinha alguma comida, e eles entravam no meio e falavam: como que seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Então, ele está dizendo aqui bem claro que a autoridade de Jesus é algo divino, que vinha direto de Deus, não era algo humano, não era algo visível. Por mais que Jesus tenha feito os milagres, mas a autoridade de Jesus não estava em cima desses milagres, estava dentro de Jesus. Era algo que vinha direto de Deus para ele, e ele ensinava as coisas, as grandezas de Deus, do poder de Deus, verdadeiramente o poder de Deus, para levar a pessoa à salvação. Esse era o ensino de Jesus. Por isso que ele diz aqui que a autoridade de Jesus era diferente dos mestres da lei, era muito superior. Ele ensinava com autoridade. Jesus ensinava as pessoas com autoridade. O apóstolo Paulo, ele relata na sua primeira carta aos Coríntios, né? Se vocês abrirem no capítulo 2, versículo 4 e 5. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha, notem que o apóstolo Paulo, ele vem fazendo a mesma coisa que Jesus. Um apóstolo que diz que é fora do tempo, para nós, né? Que veio bem depois, de Jesus já ter passado aqui na terra, ressuscitado, né? Todos conhecem a história de Paulo, né? Como foi o pregador dos gentios, né? E ele vem ensinando e mostrando que ele tinha poder por meio do Espírito Santo, e não era um conhecimento dele, não era a sabedoria dele, como os mestres da lei. E ele podia ser um mestre da lei também, mas ele não ensinava e não mostrava às pessoas como viviam, como os mestres da lei, para que a fé de vocês, que vocês têm, não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha, gente, não serve para nós hoje? Ele está falando isso aos Coríntios, mas pensa, isso não serve para nós hoje? Vamos pensar em nós. Como que nós temos ensinado as pessoas que estão perdidas no pecado? Pecado que nós também estávamos um dia, ou não? Mas então, agora que nós somos salvos, temos uma vida transformada, como é que nós estamos ensinando? Como que nós estamos passando para essas pessoas que estão distantes de Deus ainda? Será que nós estamos realmente mostrando para eles que em Cristo Jesus há uma paz verdadeira, há um conforto como nós temos hoje? Quando a gente passa por lutas, por dificuldades, e nós estamos firmes no Senhor, estamos tranquilos, esperando que passe. Não? Ou nós estamos colocando peso nas pessoas? Não, se você não vir para Cristo, você vai para o inferno. Tem que servir a Jesus, senão você vai para o inferno. Você não pode usar a calça comprida, a mulher não pode usar a calça comprida, o homem também não pode usar a camisa de manga curta. O que nós estamos realmente ensinando? Se você não vir para a igreja, você vai para o inferno. Será que é isso que nós estamos ensinando? Ou nós estamos falando dessa graça que temos em Cristo Jesus, desse amor que nós encontramos um no outro, nessa esperança que nós temos por meio da palavra de Jesus Cristo, que é viva?
se nós estamos ensinando realmente a palavra de Deus para as pessoas, a palavra que liberta, a palavra que purifica, a palavra que cura, tanto o espírito como o físico, pela fé e pelo amor. Jesus vem ensinar e dar essa autoridade para nós. Mas será que nós estamos passando essa autoridade divina para as pessoas? Estamos ensinando com essa autoridade divina? Ou nós estamos colocando regras? Nós não podemos colocar regras. Jesus nunca veio colocando regras. Pelo contrário, ele olhava naqueles homens que estavam colocando regras na igreja e falava com eles, eram sepulcros caiados. Que aparece muito bonito, mas lá dentro. Gente, eu falo para vocês, eu gosto de vir para o culto, e os irmãos que são mais velhos me conhecem, né? Já teve tempo comigo. Eu gosto mesmo de ir para o culto, quando está mais frio, porque eu gosto de andar de terno, né? Eu coloco minha gravatinha. Sabe por quê, gente? Eu vivi 28 anos que nem um mendigo, que nem um cachorro, em todo tipo de perversidade. Só não entrei em crack nas drogas, mas bebia que nem um gambá. Estava no trabalho com minha esposa. Um dia o Senhor, com toda a autoridade que Ele tem, enviou alguém na minha vida para falar da salvação em Cristo Jesus, da transformação que Cristo dá. E eu entendo que todos os dias que eu estou nesse lugar, que nem junto com vocês aqui, eu estou numa festa, numa grande festa. E é por isso que eu gosto de vir bem vestido. Porque eu vou nas festas, antigamente no baile eu ia só de terno de gravata, sapatinho brilhando, e eu tenho que ser melhor do que aquilo que eu era antes. Porque eu estou servindo a um Deus que é verdadeiro. Um Deus que me deu a vida eterna. Gente, sabe o que é vida eterna? Sabe o que é servir a Deus, esse Deus verdadeiro? Esse Deus que fez céus, tudo, esse tamanzão aqui gostoso, e ainda nos conserva a vida. Gente, quem faz isso por alguém? Quem é capaz de dar a sua vida por alguém? E o Deus todo poderoso, todo maravilhoso, Ele deu Jesus Cristo para nós. Por isso eu estou numa festa aqui com vocês. Nós estamos numa festa. E vamos pensando uma coisa ainda. Isso aqui é eterno. Se nós não desanimarmos. Os mestres da lei, ele colocava um monte de peso nas costas dos que estavam aprendendo com ele. Colocava um monte de regra nas costas que estavam aprendendo com ele. Mas eles não faziam nada para ajudá-los. Não faziam nada para que eles pudessem levantar. Eles não colocavam a mão para ajudar e tirar o peso das costas deles. Jesus, eles rejeitam os falsos mestres. Mateus 23, versículo 3. Tem coisa que eu falar no meu tempo é curto aqui. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. O versículo 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre o ombro dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para Esses são os mestres da lei. Jesus está dizendo: não façam o que eles fazem. Não façam o que eles fazem. Não imitem as más obras desses homens. Eles não praticam o que eles estão pregando. Sabe tudo, mas na hora de agir. Assim eram os escribas, os mestres da lei. Eles tinham todo o conhecimento da lei, mas na hora de praticar. E Jesus está nos ensinando que nós não podemos ser assim. Nós temos que ensinar com autoridade, mas também aquilo que nós ensinamos tem que ser visto pelas pessoas. E gente, não precisa de um esforço para fazer aquilo que Jesus Cristo nos ensina. É só viver de uma maneira normal, amando, se amando, amando a família, amando as pessoas que estão do seu lado. É tão simples.
Mas os mestres da lei, eles não, eles colocam um peso e lá nas costas, lá atrás dos bastidores, é outra vida. E de vez em quando alguém vai lá e vê, opa, peraí. Tá vendo? Porque eles não praticam aquilo que eles ensinam. Jesus está dizendo, vê o que eles ensinam e vivam de uma maneira, vivam aquilo que eles ensinam, mas não vivam como eles vivem. Jesus, o Cristo, convida o povo todo para ajudar na caminhada. Tem que ajudar Jesus. Mateus 11, 28, ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Jesus nos ensina que, como discípulos dele, nós devemos ser servo um do outro. Temos que ser servo um do outro. Depois você vê com mais calma esse capítulo 23 aí. 23 a 11 ele vai mostrar bem claro que nós devemos ser servos um do outro. Nós temos que dar a vida um para o outro. Nós temos que dar a vida para as pessoas que estão aí perdidas aí fora. Não, mas aquele não pode que ele é aquele. Aquele não pode que é uma prostituta. Aquele não pode que é um drogado. Irmãos, para com isso. Jesus ele veio salvar todos. Ele está convidando a todos para vir a Ele, aprender dele, todas as pessoas. E como que essas pessoas vão chegar se nós estamos aqui, não abrimos nossos lábios? Lembra do mestre da lei? Peso, de repente as pessoas escorregavam e iam embora. Peso, não dá para fazer, as pessoas iam embora. Eles não estão nem aí. Mas nós somos diferentes, irmão. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos uma vida eterna para dar às outras pessoas, para trazer eles para o reino. Pois aí sim estará conosco esse Deus Todo-Poderoso. Se nós estivermos fazendo a vontade dele, ele vai estar conosco, é uma promessa que ele tem no capítulo 28, que vai estar conosco por toda a eternidade. Eu quero que vocês abram comigo lá no capítulo 28 de Mateus. Versículo 19 e 20, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queremos ter Jesus? Queremos ter Jesus e viver com Ele eternamente? Todos nós. Então vamos cumprir o que Ele fala para nós, não vivermos como os mestres da lei. Vamos ensinar Jesus. Vamos mostrar para o povo que em Cristo Jesus nós temos uma grande liberdade em espírito para vivermos de acordo com a tua graça e vontade. Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, mas Ele enfrentou muitas lutas contra os mestres da lei, e também nós vamos enfrentar, porque o que nós ensinamos é muito simples, parece para o povo aí fora, para alguns. Essa é a luta de Jesus, a simplicidade, o amor verdadeiro. Se não tem regra, não tem leis, eles acham que não é de Cristo, porque Jesus nos chama para a liberdade, não é para peso, como Gálatas fala, né? Não é? Gálatas mostra muito claro a respeito disso. Os mestres da lei, eles se achavam superiores a todos os seus semelhantes, e nós não somos superiores. Nós temos o Espírito Santo em nós. Não é que nós somos superiores, mas nós temos o Espírito Santo em nós. Temos que sempre nos analisarmos, sempre estarmos nos analisando. Como é que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo realmente para salvar as pessoas? Jesus veio e nos ensinou a sermos justos e salvarmos muitas pessoas com a autoridade que Ele tem, que vem de Deus, de vivermos debaixo da autoridade dEle, do seu poder, no poder de Deus, e nos cuidarmos para não nos tornarmos os falsos mestres, como eles lá no passado. Jesus estará conosco até a consumação dos séculos,
se nós não formos vistos como os mestres da lei. Que Deus possa falar melhor no coração de vocês, que Ele possa realmente transformar a vida de vocês e dar esse entendimento para todos nós, de que Ele veio no mundo, não para colocar um fardo, mas para ajudar a todos nós carregarmos nossos fardos, que já é demais aqui nessa terra. Deus abençoe a todos.